Esta é a história do dia da Rádio Observador. Este verão vamos ter calor tórrido e chuva forte? Por cá, o calor veio para ficar. Depois de uma ligeira descida das temperaturas, o país vai voltar a enfrentar dias mais quentes no final da próxima semana. As temperaturas começam hoje a subir de forma significativa. Nos próximos dias podem mesmo chegar aos 42 graus em algumas zonas do país. As ondas de calor e as tempestades são notícia frequente na rádio, na televisão e nos jornais. E a sensação que temos é que são cada vez mais frequentes. Estamos de novo mergulhados num calor que aperta em todo o país e depois poderá voltar a chuva, com uma queda de temperatura. Mas, por outro lado, não é normal ter calor no verão? Neste episódio, voltamos à conversa com o climatologista Carlos da Câmara, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto Dom Luís. Fica um aviso. Não, esta sucessão de ondas de calor não é normal. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara. É com todo o gosto que aqui estou mais uma vez para falar de assuntos relacionados com o clima. Vamos, se calhar, aqui começar por uma pergunta básica. O que é uma onda de calor? Ora bem, do ponto de vista técnico, e é por aí também que se tem que começar, vou utilizar a definição dada pela Organização Meteorológica Mundial e diz que, num dado local, para se ter uma onda de calor, é preciso que haja 6 dias consecutivos em que a temperatura máxima registada em cada dia seja pelo menos 5 graus Celsius superiores à média climatológica, que é normalmente uma média de 30 anos. Neste caso, estou a pensar em qualquer coisa como 1981-2010. Claro que, do ponto de vista formal, é esta a definição. O que não quer dizer que os impactos negativos na saúde, etc., não se possam dar com ondas de calor, por exemplo, mais curtas, 3 ou 4 dias, em que as temperaturas chegam a 10 graus, não é? E nesta sexta-feira, em que estamos a publicar este episódio e neste fim de semana, estamos numa onda de calor ou não? Tudo leva a crer que seja o início de uma onda de calor em boa parte do país, nomeadamente na parte interior sul. Portanto, eu acredito que os modelos estarão corretos e que iremos ter uma onda de calor. Professor, mas o verão chegou na quarta-feira, ali a résvés das 4 da tarde, salvo erro, 15 horas e 57 minutos. 30 e muitos graus na região de Lisboa, ou 40 no Alentejo, ou no Ribatejo. No verão, não é calor de verão? Não é normal? Claro que é, e esta situação não tem nada de anómalo, no sentido de que em junho, muitas vezes, se tem ondas de calor, e finais de junho, princípios de julho. O que é preocupante para um climatologista não é a existência de uma onda de calor. É que, muitas vezes, uma onda de calor se sobrepõe a outros fatores, em particular a uma situação de seca. Ora bem, o que é que acontece? No fundo, a seca já é um acontecimento extremo. Uma onda de calor é também um acontecimento extremo. Quando nós temos 2 acontecimentos extremos em conjunto, muitas vezes o impacto amplifica-se. Neste caso, é muito fácil de perceber porque é que o impacto se amplifica. Quando vai à praia, tem a areia seca e a areia molhada. A areia molhada, normalmente, aguenta-se perfeitamente a temperatura dela. A areia seca, não. Ora bem, as 2 areias estão sujeitas ao mesmo forçamento, digamos, à mesma energia solar sobre ela em si. Uma tem água, a outra não. A água tem a particularidade notável de ser capaz de absorver grandes quantidades de energia sem que a sua temperatura aumente muito. Quando se põe uma panela ao lume, ao fim de 30 segundos, já não consegue pôr o dedo na panela metálica porque aqueceu muito. Mas a água não, demora muito tempo. E a água ainda tem uma segunda propriedade muito importante, que é evapora. E quando evapora, gasta brutalidades de energia.
Por isso é que nós suamos. Quando nós transpiramos no verão, a razão é porque a água, ao passar do estado líquido para o estado de vapor, precisa de energia que tira da nossa pele e nos arrefece. Uhum. Ora bem, o que acontece é que quando temos uma onda de calor sobreposta a terreno, a uma superfície terrestre muito seca e uma vegetação muito seca, normalmente os impactos vão ser maiores. Potencia o calor, é isso? Exatamente. Portanto, a situação não é anómala. O problema é que, cada vez mais, situações raras ocorrem conjuntamente, 2 ou 3, levando a fenómenos extremos com impactos muito negativos aos níveis sociais, económico, ambientais, saúde, etc. E já lá vamos a esses fenómenos. Queria ainda sobre o tempo, o estado do tempo que temos atualmente, e quem está a ouvir este episódio esta sexta-feira, ou sábado ou domingo, estará, por certo, a sentir o tempo muito quente. Estamos sob o efeito de uma massa de ar quente que vem do norte da África e por isso tudo que esteve a explicar também da seca, é por isso que vamos ter aqui o que alguns chamam de noites tropicais, ou seja, noites quentes, mas pouco úmidas. Exatamente. Tecnicamente, uma noite tropical, se eu não estou em erro, é quando a temperatura mínima nunca vai abaixo de 20 graus Celsius. Uhum. Portanto, se não for isso, há de ser uma coisa muito parecida. Portanto, no fundo, quer dizer que, de facto, não há um arrefecimento noturno e isso também tem impactos muito negativos a todos os níveis, em particular, não é? Portanto, ao nível da saúde humana, em particular para os organismos mais débeis. Não é? E dificulta o combate aos incêndios também, por exemplo, não é? Ora, exatamente. Também as janelas de oportunidade para um combate a incêndio, que é exatamente durante a noite, em que se aproveita o arrefecimento e as intrusões de umidade, também vão dificultar. Ora bem, o que acontece neste caso é que há um posicionamento de uma crista, se quiser, de uma região de altas pressões, que está a fazer com que sobre a Península Ibérica venham ventos, portanto, originários da parte da África, do norte da África, e, portanto, que são ventos quentes e secos. Uhum. Normalmente, e é também o que está a acontecer, é que também há uma alta pressão que está a empurrar, digamos, a comprimir o ar de cima para baixo. E, portanto, o que é que acontece? Se o ar está a ser empurrado para baixo, como a pressão aumenta, o ar é comprimido e já sabe, quando nós temos um gás que está a ser comprimido, ele aquece. Portanto, no fundo, temos ar quente e seco que ainda vai ficar mais quente e seco e é exatamente esta conjunção de fenómenos físicos que faz com que tenhamos temperaturas máximas muito superiores à média e temperaturas mínimas que não vão abaixo daquele limiar de segurança, não é? Que seria desejável. Já voltamos à conversa com o climatologista Carlos da Câmara. Vamos tentar perceber onde anda um nosso velho conhecido, o anticiclone dos Açores. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos ar. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o climatologista Carlos da Câmara. Professor, num episódio muito recente da História do Dia, esteve a explicar-nos o fenómeno El Niño numa conversa fascinante. Fiquei agarrado do princípio ao fim com o nosso colega jornalista João Santos Duarte. E temos que voltar aqui a conversar sobre a temperatura do mar. O El Niño é uma coisa, aquilo que se estará a passar no Oceano Atlântico é outra, mas o professor nos explicará. No Atlântico, a temperatura subiu recentemente 5 graus centígrados, é isso? E também é preocupante. E porquê que é preocupante? Porque o regime todo de circulação da atmosfera, dos ventos,
e também o regime de circulação dos oceanos, as correntes, na medida em que se trata de movimento, precisa de energia que alimente esse movimento. Essa energia, em última análise, provém sempre do Sol. Portanto, é a radiação solar, a que acresce um aspecto importante, que, digamos, brincando um bocadinho, que é o Sol quando nasce não é para todos, no sentido que a curvatura do globo vai fazer com que determinadas regiões recebam mais energia solar do que aquelas que perdem, são as regiões intertropicais, e depois as regiões das latitudes médias e polares, exatamente o contrário, perdem mais do que recebem, e, portanto, tem que haver uma organização dos oceanos e da atmosfera que levem o excesso de energia acumulado nas regiões intertropicais para os sítios onde há déficit, a fim de que se mantenha este equilíbrio dinâmico, não é, do nosso sistema climático. Vão empurrando essa energia para as pontas, é isso? Mais ou menos. Exatamente. Ora bem, isto é em termos muito gerais. Agora, a esta assimetria sobrepõem-se ainda outras assimetrias, em particular a temperatura dos oceanos. Ora bom, como há bocadinho eu dizia, a água tem a particularidade de reter brutalidades de energia e ao mesmo tempo com um mecanismo de evaporação em que ela transporta para a atmosfera água no estado de vapor. Quando essa água se condensa, ela liberta essa quantidade enorme de energia que armazenou para se evaporar. Ou seja, o processo de evaporação e depois condensação sob a forma de chuva é um mecanismo importantíssimo de transporte de energia. Nessas regiões vamos ter uma fonte enorme de energia, não só pelo facto do oceano estar mais quente, mas sobretudo porque vai umidificar o ar, tornando mais leve, mais instável e pronto a libertar energia. Ora bom, por exemplo, nós sabemos que quando há temperaturas do oceano anomalamente elevadas, há um fator que vai facilitar a formação, por exemplo, de furacões. Ao mesmo tempo, nós sabemos que os furacões têm vindo a atingir latitudes cada vez mais a norte. Têm andado aqui à nossa porta, não é? E começam a bater com uma frequência preocupante. Quer dizer, de antes chegava um furacão e depois passavam-se anos. Ultimamente tem sido quase ano sim, ano não, ou ano sim, ano não, que vem cá bater à nossa porta. Tudo isto tem a ver com alterações, com anomalias da temperatura dos oceanos. Portanto, como vê, esse aspecto que apontou é absolutamente fundamental e tem consequências que podem ser bastante complexas e complicadas para a sociedade. Exatamente. Eu já vou voltar aos furacões. Eu queria só fazer aqui um parênteses, porque há pouco deixei essa promessa no ar. O anticiclone dos Açores, o que é feito dele? Ele está bem, esse nosso velho amigo? E já agora, professor Carlos da Câmara, explique-nos lá também a importância que tem o anticiclone dos Açores. Ora bem, o anticiclone dos Açores, neste momento, está no sítio que compete, não é? Que é estendendo-se, como se diz tecnicamente, estendendo-se em crista a partir do Atlântico sobre a Europa. Ora bem, porquê é que ele é importante? O que acontece é que a circulação da atmosfera é um trânsito, nomeadamente nas latitudes médias, nas nossas latitudes, são as chamadas depressões que atravessam o Atlântico e depois entram, não é, pela Europa. Isto é, digamos, simplificando. Ora bom, esse trânsito é regulado por uma série, digamos, de polícias sinaleiros. Provavelmente já ninguém sabe o que são, não é? Mas eram uns sujeitos, não é, que estavam nos cruzamentos, substituíam os semáforos e que regulavam o trânsito. E que tinham os capacetes brancos e também um cacetete branco. Ora, nem mais. O que acontece é que o anticiclone dos Açores é um desses polícias sinaleiros. E a depressão da Islândia é o outro polícia sinaleiro. Ora bem, estes dois agentes, digamos, de trânsito, vão regular não só a forma como se propagam as depressões através do Atlântico, mas também a sua rota, que pode vir mais para norte, pode vir mais para sul. O que acontece é que Portugal e a Península Ibérica e a Europa Mediterrânica estamos na berma da autoestrada. Portanto, um pequeno desvio para norte, não é, das depressões
e temos problemas de seca, etc. Portanto, no fim de contas, qualquer perturbação na posição do anticiclone dos Açores vai ter consequências muito grandes ao nível da Península Ibérica. E ele anda perturbado? Por exemplo, o que acontece é que a posição do anticiclone dos Açores relativamente à depressão da Islândia e, sobretudo, a intensidade de um relativamente ao outro é um dos sinais mais importantes da climatologia do Atlântico, que é aquilo que nós chamamos a oscilação do Atlântico Norte. Em inglês, North Atlantic Oscillation, ou NAO. A NAO vai fazer com que os invernos, sobretudo os invernos, que é quando ela tem mais importância, ou quando tem mais impacto, os invernos passem a ser ou mais secos e quentes, ou mais frios e secos, etc. Portanto, no fim de contas, a razão por que o anticiclone dos Açores é uma espécie de bode expiatório, não é? Tudo o que acontece, é porque, apesar de coitado, não é? Portanto, ele só é um polícia sinaleiro e que muito genericamente, não é? Tem que ver com a movimentação das perturbações meteorológicas, não é? De facto, ele tem um papel muitíssimo importante. De facto, este tempo mais chuvoso, como deve ter visto, por aquilo que os meteorologistas diziam, é que, de facto, o anticiclone dos Açores estava um bocado encolhido, não é? E, portanto, de facto, acontecia que deixava este tipo de perturbações. Mas agora, eu acho que ele está no sítio em que deve e de boa saúde, não é? Pronto, melhor assim e ainda bem. Mas perante o atual quadro que temos, este cenário que estamos a viver agora, podemos prever ou antecipar que estas ondas de calor que estamos a sentir nesta altura se vão repetir com maior frequência agora durante o verão e com grande intensidade ou não? Ora, isto é complicado dizer porque a previsão até 10 dias é relativamente fiável, não é? Eu diria muito fiável, não é? Toda a gente hoje em dia acredita no que o telemóvel diz do ponto de vista meteorológico, e a razão é porque são leis da física que são extremamente sensíveis àquilo que nós chamamos as condições iniciais. O que é que eu quero dizer com esta palavra complicada? Se eu tiver um copo à borda de uma mesa e lhe der um toque, eu sei perfeitamente o tempo que ele vai demorar e o sítio onde o copo vai cair no chão. Ora bem, o problema é que há outros fenómenos, por exemplo, quando muitas vezes se queixam as pessoas meteorologistas porque não previu a cheia em Lisboa, eu digo, bom, isso corresponde aos telhaços do copo. Ou seja, depois do copo bater no chão, é extremamente complicado saber para onde é que vai cada estilhaço. Ora bom, mas de qualquer maneira, para dizer que mesmo uma previsão a curto prazo, se for muito localizada, temos problemas. A previsão, à medida que vai sendo a mais longo prazo, a atmosfera começa a ter cada vez menos memória e cada vez é mais importante aquilo que nós chamamos as condições fronteira. As condições fronteira é também uma palavra complicada para indicar uma coisa razoavelmente simples, que é, de facto, a posição do relevo, a temperatura dos oceanos, etc. Portanto, são grandes forçamentos que levam a que a atmosfera tenha que adotar determinados comportamentos médios em detrimento de outros. Ora bem, portanto, o que acontece é que se eu pensar a muito longo prazo, sei lá, é aquilo que os climatologistas fazem para o comportamento médio daqui a 20 anos para um período de tempo de 15 ou de 20, é relativamente simples de fazer. Quando me está a pedir uma previsão a 3 meses, 4, é muito complicado. Porquê? Porque já as condições iniciais não são assim tão importantes, mas também o forçamento ainda não é totalmente dominante e entramos numa zona em que a previsão é complicada. Mas o que eu lhe posso dizer é o seguinte, olhando como climatologista para o passado, não sei se lembra, mas o ano passado tivemos 2 ondas de calor e meia. Eu digo e meia porque a terceira, enfim, não chegava bem à definição da Organização Meteorológica Mundial. Portanto, mas se quiser, 3 ondas de calor. 3 ondas de calor, sinceramente, eu nunca tinha visto a afetar Portugal no verão. Portanto, o que acontece é que, devido às alterações climáticas, há uma predisposição para que haja regimes que favoreçam este tipo de extremos. Que se sobrepuserem, então,
a secas, que também começam a ser cada vez mais comuns, mais frequentes e mais intensas, o que vai acontecer, não é que impactos muito severos possam começar a ser mais frequentes e mais agudos. Esse é que é o problema. E voltando aqui à temperatura do mar e à energia da evaporação, do que falava há pouco, e dos furacões, também poderemos ter este quadro com maior frequência, uma vez que o Oceano Atlântico está mais quente, podemos ter mais tempestades de verão ou furacões, ou não? É uma possibilidade, apesar de lá estar, em climatologia nada é muito simples. Na realidade temos muitas escalas que concorrem umas com as outras. Quando eu digo escalas, quer dizer escalas espaciais, portanto fenómenos que possam ser como o El Niño quase a nível planetário, não é? Até fenómenos muito localizados, como pode ser um tornado, portanto, no Alentejo, não é? Com centenas de metros. Uhum. E depois temos também fenómenos que duram anos, como por exemplo um El Niño, pode durar um ano e meio, ou 2, e temos fenómenos, não é, de minutos, não é, como um remoinho. Portanto, o que acontece é que nós não podemos nunca simplificar dizendo se isto vai acontecer, vai implicar outra coisa. Por exemplo, eu sei que se calhar com El Niño talvez haja uma predisposição para haver menos furacões, não é? Portanto, há alguns estudos que o dizem. Mas atenção, ao mesmo tempo nós sabemos que as alterações climáticas impostas que são sobretudo devidas à ação do homem, elas têm vindo a proporcionar, de facto, um aquecimento global e, em particular, os oceanos têm vindo a reter boa parte, quer do dióxido de carbono, quer da energia que se tem vindo a acumular. Portanto, no fundo temos uma espécie de bomba de relógio, não é? Que pode, de certa forma, despoltar, não é? A qualquer momento. Portanto, eu diria que, olhando para os últimos anos, a possibilidade de termos mais furacões, mais ciclones tropicais, é algo que se deve ter em conta e, portanto, devemos estar preparados. Previsão desses fenómenos com esta antecedência, completamente impossível. Obrigado, professor Carlos da Câmara. Foi um gosto. Carlos da Câmara é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é investigador do Instituto Dom Luís. Esta foi a história do dia e, de partida para um fim de semana quente, fica um obrigado aos nossos ouvintes que têm acolhido o nosso pedido para clicar em seguir nas aplicações que habitualmente usam para ouvir podcast. É mesmo muito importante para nós e há muitos milhares de ouvintes a fazê-lo. A sonoplastia deste episódio é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.